Salve, salve, abençoados! Vamos lá para mais uma aula aqui do curso do Pincel e Objeções, né? Aula de número 3, né? Começando aqui pelo livro do Pincel e vamos dar continuidade. Então, como eu falei, agora a gente entra efetivamente no acrônimo do Spincel, né? Que é uma lógica de navegação e não é bem um roteiro fixo, né? Cada cliente, cada oportunidade, você vai entender ali como que vai funcionar e como que vai trabalhar. Então, basicamente, o S, né, é a situação base, né, onde você estabelece o teu contexto atual. Cuidado com o excesso de perguntas nesse momento, porque excesso de perguntas sobre o momento atual do cliente pode irritar ele, pode ficar naquele sentimento de lenga-lenga. Então, cuidado com isso. Mas basicamente é por onde você começa, tá? Por que você me procurou? Qual que é o mercado que você atua? Quem é o público-alvo? Né? Qual que é o teu faturamento atual? Quantos você tem de venda? Uma situação, um mapeamento do que é, né? Como que funciona, não sei o que lá. Aí depois você vai para a parte do problema, que é onde você vai bater o teu foco. Lembra que a gente falou no slide lá atrás, eu não vou lembrar qual que era. Deve ser nesse aqui, na diferença de venda. Olha eu apanhando. Quero fazer a coisa rápida. Que é baseado no produto, na venda simples, na venda complexa, na gravidade do problema, ele vai gravitacionando o problema que a gente vai construindo. Então, é exatamente esse momento que a gente está aqui, né? Então, a gente vai pegar esse problema foco aqui e vai revelar as insatisfações e atritos. Então, sai do modelo de apresentador, para de falar de você, não é sobre você aqui, é sobre o problema. E começa a investigar. Você pegou o problema, entendeu qual que é o problema, vai para implicação. Então, assim, você vai falando, né, qual que é o custo da inação, por exemplo, é uma boa pergunta que você faz. Tá, se você não resolver esse problema nos próximos 2 meses, o que acontece com você? Você vai dando o devido peso para a pessoa do que acontece se ela não resolver o problema. Então você vai entendendo, vai implicando, vai trabalhando isso. De novo, lembra? Relacionamento. Você pode impactar qual que é o impacto financeiro e moral, e aqui é a fase mais difícil e poderosa. Porque você não pode perder a mão, né, de ficar fazendo muita pergunta, mas você tem que fazer as perguntas certas e a boa notícia é que isso aqui é bastante treinável. Porque muita gente, se você presta um serviço, normalmente quem a gente procura tem um problema comum. É uma solução que você resolve, te conhece por alguma questão, e ela tem um problema comum. O que muda é a situação base de quem está procurando a tua solução e o que pode acontecer para essa pessoa por conta da situação dela. Cada cenário é um cenário. Por conta da situação dela, a implicação vai mudar. Então você pode ter aqui uma lista de perguntas que você já faz, meio já vai pré-estabelecido, entendendo o que pode acontecer aqui, e aí você vai implicando isso muito bem. Aí depois que você implicou, depois que o cliente ficou claro o perigo que é para ele não ter o problema resolvido ou tudo mais, é que você vai para a necessidade e aí que você faz o cliente entender o que seria o benefício, né? Como seria o teu cenário ideal. E aí você fala que você leva ele efetivamente para esse cenário ideal. Caso você levar, né? Pelo amor de Deus, a gente não vai, né, enganar, não é essa a ideia. Então a lógica é uma navegação, né? Não é um roteiro fixo, apesar de ter momentos que você pode ser mais roteirizado, mas você precisa entender a situação, definir, né, confirmar o problema que ele está te curando, estressar cada vez mais aqui essa questão do problema que ele te procurou e aí chegar com ele junto o que é a situação ideal dele. Então é muito importante a gente conseguir chegar nesse ponto e ele entender, o cliente dá esse caminho. Você não pode chegar na situação base aqui, na hora que você, ou melhor, o problema chega, o cliente chega com um problema, você já corre com ele para o cenário ideal, que é o cenário ideal da tua cabeça. Se você mostrar o cenário ideal da tua cabeça, o cliente pode não enxergar isso.
Então é importante você fazer ele passar por esse processo e chegar até aqui. Entendeu? Então, isso é um processo. Upsell, para todo o processo de venda, você pode trabalhar. Isso aqui não é à toa que esse livro aqui ele é tão clássico. Então é importante a gente tentar sempre entender que esse é o processo. O que acontece na percepção do impacto da decisão? O que vai diminuindo o impacto de decisão, o ímpeto do cara querer comprar com você? Como que esse valor vai diminuindo perante o ciclo de venda, né? Depende muito do que você está vendendo. Você precisa entender o que você está vendendo. Você sabe o que você está vendendo? A maioria dos vendedores acha que está vendendo benefício, mas na verdade acaba vendendo característica e vantagem efêmera. Quando a gente fala muito da gente, sem a gente perguntar, sem o cliente saber o que é o problema, a gente vai falar muito da nossa solução. E quando a gente fala muito da nossa solução, a gente está falando muito de característica e muito de vantagem. Então, se a gente fala de característica, o meu sistema ele faz o teu site ficar mais rápido, e o meu sistema é o melhor do que os meus concorrentes. Você está falando de característica, não impacta muito na decisão do cara, porque os concorrentes falam a mesma coisa. Na internet fala, ele consegue substituir você por IA, enfim, sei lá. Você ficar falando de característica não impacta muito. Se você fala das vantagens que a sua solução oferece, até dá um pico legal ali. Opa, eu preciso desse daí. Isso aí pode ser interessante para mim. Mas esse pico ele tende a ir diminuindo ao longo do tempo, porque o cara vê a vantagem, acha legal na hora da reunião, depois na hora da reunião ele fala, nem é tão legal assim, vi outra aqui, vi um vídeo aqui, não sei o que lá. Se você ficar batendo no benefício real, aí isso perdura durante o impacto da decisão da compra. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de benefício, o que é o benefício? É garantir que o cliente entendeu que com a nossa solução ele chega nesse cenário real, ideal. Ele quer esse benefício. Ele tem um problema. Se você estressar muito bem o problema, ele entende que ele não vai chegar aonde ele quer com o problema e ele precisa desse benefício. Então, se você está falando do benefício, isso sempre vai ter muito impacto no processo de venda. Entendeu? É muito importante fazer isso. Apresentar vantagem em excesso no fim do ciclo de venda é o erro tático mais comum de profissional, porque você acha que o cara já andou bastante, lembra daquela nossa caminhadinha? O cara tá aqui, ó. Tá aqui, na cara do gol para fechar. Aí você vai lá todo ansiosão e começa a jogar vantagem pro cara. Não, se você comprar agora, você ganha mais um e-book de não sei o que lá, e ganha mais tal coisa, e ganha mais tal coisa. Essa aqui é mais uma vantagem para você. Você começa a colocar só vantagem, isso tende a diminuir a tua chance, a percepção da decisão de impacto ao longo do ciclo de venda. E é um erro tático muito comum. Isso o livro traz. E aí tem o filtro que ele fala do CAB, né? Que é o CAB é de característica, vantagens e benefícios, né? Como a gente define dentro do nosso processo de venda, dentro do que a gente está vendendo, dentro do nosso serviço, da nossa solução, o que é característica, o que é uma característica da nossa solução, o que é uma vantagem da nossa solução e o que é um benefício. Lembrando que o benefício é o que o cliente percebe como vantagem daquilo que você está vendendo. É bem diferente. Tá? É bem diferente. Então é importante a gente trazer isso e pensar nisso. Quando a gente fala de benefício, é o que o cliente resolve o que está no alvo. Então, como a gente vai isolando o argumento perfeito? Se a gente ficar falando só de características, só o que é um fato descritivo, ele é neutro. Nossa metodologia de marketing é exclusiva. Que bom para você, parabéns. É uma metodologia exclusiva, muito bom. No livro, ele dá um exemplo, ele pega até o exemplo de um relógio, não sei se eu vou conseguir achar rápido aqui, não vou, mas ele dá até um exemplo que vale a pena você empilhar um monte de característica se o seu ticket é baixo. Ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e custa só R$12. Aí o cara fala, pô, beleza, né? O risco é baixo, então é importante ter bastante característica. Numa venda complexa, não faz sentido você ficar falando só das suas características. Então você tem que, né, trazer o cara para entender o benefício. Falar muito de vantagem, o que você faz,
A vantagem, que é basicamente o que você faz, ele define como pode ajudar o cliente, né? Com a nossa metodologia, você economiza tempo de execução. Opa, beleza, já é legal. Mas isso aqui serve para dar este pico aqui. Chamou a atenção do cara. A partir daqui, a gente tem que mudar a estratégia e migrar ele para o benefício, porque isso aqui não, a vantagem não perdura ao longo do tempo. Então a gente tem que ir e levar ele para o próximo passo, que é entender benefício. Você me disse que o gargalo que você de 40% de execução trava toda a sua estratégia. Isso resolve, o meu produto resolve exatamente essa falha. Então, beleza. Aqui é um benefício que você está me ofertando, é algo que você me oferta que gera um benefício na minha situação, no meu dia a dia. É muito diferente a nossa metodologia de marketing exclusivo. Entende que é bem distinto, é bem diferente e a gente tem que trabalhar de forma consciente. Entender quando que a gente fala característica, quando que a gente fala as vantagens e quando efetivamente a gente fala o benefício. A gente só consegue falar do benefício se a gente fizer esse caminho até aqui muito bem feito. Então é importante a gente fazer esse desenho, esse caminho. Isso aqui eu vou passar rápido, ele fala ali no exemplo, mas é importante também, ele fala no livro, mas é importante trazer. Quando você cria uma solução nova, tipo, eu vendo uma estratégia de marketing agora com IA, né? Porque agora tudo tem IA, então a minha estratégia de marketing tem agora IA. Quando você fala um produto novo, quando a tua empresa lança um produto novo, a sua taxa de conversão corre um risco de colapso, porque você tende a falar muito do teu produto novo. E quando você fala muito do teu produto novo, você faz menos pergunta. Então, normalmente, quando você tem um produto novo, você corre o risco de falar 3 vezes mais sobre as características e vantagens desse produto novo. Não, porque todo mercado faz assim, mas eu inventei essa metodologia que é assim assado, e aí você para de fazer pergunta. Você só fica vendendo vantagem e característica. Numa venda de longo prazo, isso aqui pode dar muito ruim. Então, quando você cuidado nessa situação que você tá? Cuidado nesse momento. Porque se você lança um produto novo, esse produto novo tende a trazer essa sua empolgação, substitui o diagnóstico. Então é muito importante você pensar nisso. Que quanto mais você quer falar, quando mais você precisa perguntar. Tá? Eu achei legal ele trazer isso no livro, isso me chamou, sabe, porque mostra a importância da gente segurar o nosso anseio na hora de falar a respeito da gente. Quando a gente tem uma solução que a gente acredita muito que é única no mercado, que tem todas as vantagens, a gente precisa segurar e entender essa situação de problema. A gente tem que parar de falar da gente e fazer o cliente falar dele. Esse que é o nosso objetivo. Então, assim, a engenharia, né, a engrenagem da objeção, né, que a gente poderia dividir isso em outra aula? Poderia, mas falta 3 slides, então eu vou matar a aula aqui. Pode ser que essa última aula dure um pouquinho mais do que os 18 minutos, mas aí você já está há tanto tempo aqui comigo, na verdade, você já vai querer chegar no final, então não tem problema esse vídeo sair um pouquinho mais longo. Quando a gente fala de objeções, se o cliente começa a ter muita objeção, mostra uma falha de operação que você mesmo criou. Isso aqui é cruel. Se o cliente começa a ter objeção e você começa a mapear muito a objeção, significa que você não implicou e não mostrou benefício suficiente. Tá? Uma objeção é normal, tanto que esse outro livro vai ser a sequência de aulas aqui desse curso. É importante você saber como contornar a objeção ou como evitar a objeção, mas a ideia é a gente ter o mínimo de objeções possíveis fazendo um bom trabalho de implicação e um bom trabalho de demonstração de benefício. Né? Então, assim, se você mostra muita vantagem, né, e faz, né, não a necessidade a necessidade implícita não é desenvolvida, você está fabricando uma objeção de estar muito caro. Basicamente aquilo que a gente já falou, acho que na aula passada, né? Se você não mostrar o peso do problema,
você está fabricando a objeção. Se você mostra o peso do problema, você vai eliminando a objeção. Então, de novo, isso aqui, a objeção, ela passa a ser uma métrica de que ou você não entendeu o problema, ou você não implicou o problema, ou as duas coisas. Pode acontecer também, né? Então é importante você implicar em bastante o problema, estressar bastante ele, para fazer o cliente ter a percepção do peso do risco que é não solucionar aquele problema. Então, assim, é o que ele fala, a objeção de preço quase sempre significa que o vendedor ofereceu uma vantagem antes de desenvolver uma necessidade explícita. E lembra daquele slide do iceberg? Existem inúmeras necessidades implícitas. O nosso objetivo com as perguntas, com a implicação do problema, é torná-las explícitas. É trazer consciência para o cliente que ele efetivamente tem aquele problema. Se você não consegue trazer essa consciência, a objeção de que está caro, ela vai ser bem construída e aí ele traz, no livro, ele traz para um problema nosso. Então, a arquitetura unificada, onde as engrenagens se encontram, você tem a fase 1, contexto, né? É o mapa, você tem que entender onde você está, para onde você vai, mapeia, né, esse terreno, né, e encontra o atrito, que é a necessidade implícita. Daí depois você começa a estressar a fase de calor. Você aplica pressão, né, começa a ver o que vai acontecer, o que a pessoa pode fazer, o custo do problema cresce, impactando o negócio. Então você vai começar a dar mais calor no negócio e faz ele declarar a urgência, a necessidade, né? Torna a necessidade explícita. Então você faz lá, o cliente articula com as próprias palavras a urgência de resolver o problema. Uma coisa que eu gosto de fazer, e vai estourar bem mesmo o tempo, acho que não, mas vamos lá. Hoje, todas as reuniões são transcritas, você tem a possibilidade de pegar a transcrição depois para fazer, usar ali no inteligência artificial, enfim, tudo mais. Né? Eu transcrevo sempre as reuniões, se eu estou no ao vivo, eu gravo no Notas mesmo do iPhone, clica lá para gravar o áudio, ele transcreve, funciona. E quando eu vou apresentar a proposta, eu tenho um slide de problemas que eu identifiquei com aspas do cliente, que são falas dele. Então eu vou perguntando para ele, eu tento implicar, e na implicação que eu faço, ele vai tornando essas declarações explícitas. E aí eu falo que eu vou desenvolver a proposta, né? Normalmente é uma reunião de briefing, depois eu desenvolvo uma proposta mais personalizada. E quando eu vou apresentar a proposta, os primeiros 2 slides tem um slide que é as aspas do cliente falando para mim. O que eu detectei? Você me falou que o problema é tal, que o problema é tal, que o problema é tal. Como você me falou isso, a solução é essa. Então eu relembro tudo que ele falou, coloco as aspas para entender, né, que é uma necessidade que ele tornou explícita. Então é importante a gente trabalhar isso. E aí depois você vai para o teu pitch. Aí você vai para o teu pitch falando dos benefícios, não só das características, né? Ele falou da urgência, você pega e aí aplica aqui a tua solução. Entendeu? Esse é o ciclo que você tem que trabalhar durante várias etapas. A quantidade de touch points pode variar dependendo do nível de complexidade da venda que você está fazendo, mas o objetivo, a linha reta, basicamente é essa. É esse o caminho que você tem que seguir. O teu pitch, ele só vem aqui no final, depois que você identificou a solução. Inclusive, se você tem um pitch pré-formatado, essa pré-formatação tem que ser numa declaração explícita que você ouviu repetidas vezes. Você fez esse processo comercial várias vezes. Muita gente acaba declarando essa necessidade. Olha, eu rabiscando sem estar na tela, mas enfim. Acaba tornando explícita essa necessidade. Você ouve essa necessidade explícita com uma razoável frequência, você vai montar o teu pitch em cima disso. Então é importante a gente trabalhar e entender que o teu pitch é isso. Tá, Temo, legal, adorei o curso, parabéns, uhul. Então, na próxima reunião, eu já vou chegar com a apostila debaixo do braço e vou deixar o cliente pelado na minha frente com a quantidade de perguntas que eu vou fazer. Calma, abençoado, né? Vamos com calma, não é assim que a gente vai aplicar. A gente tem que ter uma atualização do sistema em camadas, tá? Não tenta implementar o SPIN inteiro na tua próxima reunião.
Vamos por estágio, vamos com calma, vai treinando. A hora que você se sentir confortável de pular de um estágio para o outro, você pula. Porque atropelar esse processo vai acabar com a tua venda. Então vale mais a pena você ser conservador e ir nesse processo do que efetivamente você querer atropelar e queimar. Planejamento não é o que você vai dizer, o planejamento é sobre o que você vai perguntar. Isso aqui é a regra de ouro. Você tem que entender. Então, o primeiro estágio, fazer pergunta. Treina a fazer pergunta. Você vai para uma reunião de coleta de briefing, vai para uma reunião de apresentação, treina a fazer pergunta. Você apresentou um benefício, pergunta para o cara qual que é o benefício. Se ele enxerga, faz o cliente falar durante a tua apresentação. Então, treina fazer pergunta. Desliga o teu modo monólogo e liga o teu modo relacionamento. O cliente tem que falar. Você não é para falar só de você mesmo, né? Depois, o que vai acontecer? Você praticar o foco. Lembra que o problema é o foco que eu falei? Acho que foi no começo dessa aula. No problema é o foco, que para você pensar no problema e aí você ter algumas perguntas que já geram a implicação. Então treina, cara. Normalmente a pessoa te procura por alguma questão específica. Você sabe mais ou menos qual que é essa dor que a pessoa que te procura tem. Então já treina 5 ou 6 perguntas de implicação de problema, sabe? De mapeamento de problema para a visita, para garantir que aquele é o problema e você mantendo o foco. Fez isso, vai para o próximo. Adiciona calor. Planeja as suas perguntas de implicação. Se você não resolver isso nos próximos 3 meses, o que acontece? É uma pergunta que você pode deixar planejada. É melhor você ser menos fria, essa tá bem playbook, né? Mas você pode deixar ela mais com a tua cara, tal. Enfim, planeje as suas perguntas. E aí é o silêncio estratégico. Essa aqui é a mais difícil. É você conseguir arrancar do cliente, arrancar do cliente a necessidade de solução antes de oferecer qualquer benefício. O cliente tem que falar, ele tem que trazer à tona o problema dele. A hora que ele põe para fora o real problema, é que você vai entender se a sua solução gera um benefício ou não para ele. Então é muito importante a gente ter isso claro, é muito importante a gente conseguir fazer o cliente falar, é muito importante a gente ter isso planejado e trabalhado antes de entrar na reunião. Então a ideia é a gente conseguir trazer para o cliente perguntas que façam ele ir se soltando a ponto de expor para você uma necessidade que estava ali guardada. Então, isso é treino, isso não é dom, não é habilidade. Tem gente que tem mais habilidade, não vou entrar nesse mérito, mas isso é treino. Então, dá para a gente treinar. Então, assim, essas são as minhas percepções a respeito desse livro. Em 1 hora de curso, você nunca vai ser a mesma coisa que ler o livro. Então, leia o livro, vale a pena, é uma baita literatura. É fundamental para todo mundo que vende próprio serviço, que vende próprio negócio. Então, leia esse livro. Mas espero que essas 3 aulas aqui tenham ajudado e eu vou continuar, no próximo momento aí, a gravar as aulas do Objeções. Esse livro aqui também que é muito bom. Como se tornar um mestre na arte e na ciência de superar um não. Então isso fica para a próxima aula e muito obrigado, valeu. Eu tenho que falar aquelas coisas, né? Curte, assina, inscreve no canal. Eu sou ótimo para isso. Muito bom, pelo menos o conteúdo eu tento, eu me esforço no conteúdo, mais no conteúdo do que no algoritmo. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.